Será que você já acordou se sentindo cheia, travada, com a barriga dura parecendo uma tábua? E no fim do dia tá ainda pior, mesmo tendo comido coisas leves, tipo salada ou frango com legumes? Pois é, muita gente acha que é gordura, mas na verdade é inchaço. E ele pode estar escondendo a mulher magra que você é por dentro. E olha, não é exagero. 9 em cada 10 mulheres, sim, aquelas que já se cuidam, treinam, evitam industrializadas, passam por isso também no dia a dia. A gente come algo simples no almoço, toma café e 3 horas depois tá com a barriga explodindo. Parece até que acordou de manhã para tarde, mas a verdade é que isso tem solução e rápida. Em até 3 dias, com ajustes simples no seu dia a dia, você pode desinchar de verdade. Sem dieta maluca, sem jejum radical, sem sofrer. E o mais surpreendente, tudo começa com um hábito que você provavelmente ignora ao acordar. Um gesto tão simples que parece bobagem, mas se você pular, todo o resto vai travar. Por isso, segura esse pensamento, porque a primeira dica, a mais poderosa de todas, não é sobre comer menos, é sobre beber mais. E você acha que beber água é só mais uma daquelas dicas genéricas de vida saudável. Espera até saber quanta água você deveria estar tomando e como a maioria das pessoas está errando feio nisso. Você sabia que a maioria das pessoas está desidratada e nem percebe? É sério! Acordar e ir direto para o café sem tomar um copo de água já começa o dia com o corpo em modo de retenção. Quando você não bebe bastante água, o corpo entra em modo de sobrevivência e segura líquido. E isso incha a barriga na hora. É como se ele pensasse, não sei quando eu vou ver água de novo, melhor guardar tudo. Por isso aquela barriga durinha de manhã pode ser só um sinal de desidratação. Aí agora presta atenção. A quantidade ideal é 35 ml de água por quilo do seu peso. Se você pesa 60 quilos, precisa beber 2 litros e 100 ml de água por dia. Se você pesa 70 quilos, são 2 litros e 450 ml por dia. Se você malha, tem intestino preso ou vive no ar-condicionado, adicione mais 500 ml extras. Isso não é exagero. É o mínimo para manter o intestino funcionando e evitar o inchaço. Chá, café e suco não valem como água. Só conta a água mesmo. E olha, beber água não é só sobre desinchar rápido. É um dos pilares de uma vida saudável. Afinal, 70% do nosso corpo é água. Ignorar isso é prejudicial à sua saúde a longo prazo. Causa fadiga, pele sem brilho e até aumento da fome. Essa é uma das dicas rápidas que mais faz diferença. Em 24 horas você já sente a diferença. E agora que você sabe da importância da água, quer saber o que mais atrapalha o seu intestino, mesmo quando você come certo? Você ama feijão, grão de bico ou lentilha, mas depois come e parece que sua barriga vira um balão? Pois é, não é a leguminosa. É o jeito que você está preparando. Esses alimentos têm um carboidrato chamado oligosacarídeos, que o corpo não digere direito e vira gás no intestino. Mas tem um truque simples: deixar de molho por 24 horas, trocando a água pelo menos 2 vezes. Isso já elimina grande parte do problema, antes mesmo de você cozinhar. E tem mais: coloque umas gotinhas de limão ou vinagre na água do molho. Você vai ver uma espuma se formar. Isso são as substâncias que causam o inchaço, subindo para a superfície. Descarte toda a água, enxague bem e só depois coloque para cozinhar. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo precisa desse passo. Parece exagero, mas é uma das dicas mais rápidas, mais eficazes para quem quer desinchar de verdade. Fazer isso muda completamente como o seu corpo reage a esses alimentos. Além de evitar o estufamento, você ainda melhora a digestão e absorve melhor os nutrientes. É um cuidado simples, mas que faz parte de uma vida saudável, consciente e não prejudicial à sua saúde por causa de desconforto crônico. E se você acha que só isso resolve, calma, porque tem outro erro gigante que as pessoas cometem nas refeições e que impede até mesmo a salada de ajudar no intestino. Sabe aquela sensação de acordar magra e no fim do dia parecer grávida de 3 meses? Muitas vezes o culpado é simples: falta de fibra no prato. Se você não come pelo menos metade do prato da salada ou legumes cozidos, seu intestino desacelera. E quando o intestino para, a barriga incha e ponto final. Não adianta beber água, tomar chá ou fazer abdominais se o trânsito está travado. Fibra é o que dá o volume na evacuação e mantém tudo fluindo. Ela age como uma vassourinha natural, limpando o caminho e evitando a retenção. Alface, rúcula, pepino, cenoura,
abobrinha, chuchu e couve, tudo conta. O ideal é variar todos os dias. Quanto mais cor no prato, melhor. E se você acha que não gosta de salada, comece com legumes cozidos. Refogado com alho já ajuda. Essa é uma das dicas rápidas mais poderosas para quem quer desinchar em 3 dias. Além de melhorar o intestino, as fibras ainda regulam o açúcar no sangue e reduzem a fome. É um passo simples, mas essencial para uma vida saudável de verdade. Mas atenção, tem um hábito super comum que anula todos esses benefícios e que muita gente faz achando que está se cuidando. Quer saber um segredo? Você não precisa cortar o doce para desinchar. De verdade, o problema não é o brigadeiro, o pedaço de bolo ou o chocolate. É quando e como você come. Se você come doce com o estômago vazio, especialmente no fim da tarde, o seu corpo libera insulina em jato. E 1 hora depois, você já está com fome de novo e provavelmente querendo mais doce. Agora, se você come esse mesmo doce depois do almoço ou jantar, o efeito é totalmente diferente. A refeição já está sendo digerida, o açúcar entra mais devagar na corrente sanguínea e você evita aquele pico e queda que desregula o apetite. É como andar de montanha-russa ou em estrada reta, o corpo agradece a calma. E isso faz parte de uma vida saudável, sem radicalismo. E tem mais, se você consegue combinar o doce com um pouco de proteína, o efeito é ainda melhor. Um iogurte natural com frutas, um pão de queijo artesanal, um mousse com whey, isso ajuda a manter a saciedade e evita a compulsão depois. São dicas rápidas que funcionam com o seu corpo, não contra ele. Mas atenção, tem um hábito simples, que quando você ignora, deixa seu corpo faminto mesmo depois de comer, e aumenta a vontade de doce todo dia. Você já comeu uma refeição cheia de carboidrato e 1 hora depois estava com fome de novo? Isso acontece porque o carboidrato vira açúcar no sangue, sobe rápido e despenca mais rápido ainda. Mas quando você inclui proteína no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar, esse ciclo muda. A proteína desacelera a liberação de açúcar, mantém a energia estável e segura a fome por muito mais tempo. É o segredo para não ficar roendo tudo que aparece pela frente. E tem mais. A proteína tem um efeito chamado efeito térmico, ou seja, o corpo gasta mais energia só para digeri-la. Isso quer dizer que você queima calorias só por comer. Não é milagre, é ciência. Além disso, manter a massa muscular ativa acelera o metabolismo, ajuda a desinchar e evita a flacidez. Por isso, quem come proteína direito emagrece com mais saúde e mantém o resultado. O ideal é ter uma fonte em todas as refeições: ovo, queijo, iogurte, frango, peixe, whey, tofu. Não precisa ser muito, mas precisa ser constante, mais eficaz para quem quer uma vida saudável sem passar fome. Mas cuidado, tem alimento proteico que, se você comer todo dia à noite, pode estar pesando na digestão, sem você perceber. Você sabia que o corpo digere melhor de dia do que à noite? É como se o nosso fogão interno acendesse ao acordar e fosse se apagando ao longo do dia. Por isso, comer algo pesado é difícil de digerir à noite, como carne vermelha. Pode deixar seu estômago trabalhando a noite toda. E isso não só atrapalha o sono, como causa inchaço na barriga e barriga durinha no dia seguinte. Carne vermelha não é vilã, tem ferro, proteína, nutrientes importantes. Mas o problema é o excesso e o horário, mesmo as magras, e leva mais tempo para ser quebrada pelo corpo. Se você come todo dia à noite, o intestino pode ficar sobrecarregado. E quando o corpo está ocupado demais digerindo, ele não desincha, pelo contrário, segura o líquido. A solução? Faça um rodízio simples. Um dia frango, outro dia peixe, outro dia atum, outro ovo, e só volte depois para a carne. Ou, se preferir, preserve a carne vermelha para o almoço, quando a digestão está mais ativa. São dicas rápidas que fazem parte de uma vida saudável consistente, sem radicalismo. Se você acha que só a comida pesa na digestão, espera até saber o que uma colher de vinagre de maçã antes do almoço pode fazer pelo seu corpo. Parece coisa de vó, mas tem estudo científico que comprova. Vinagre de maçã antes do almoço funciona mesmo. Dilua 1 colher de sopa em 150 ml de água e tome 10 minutos antes de comer.
especialmente se for comer arroz, massa ou pão. Pesquisas mostram que isso pode reduzir a absorção de carboidrato em até 30%, ou seja, menos pico de açúcar no sangue, menos insulina, menos armazenamento de gordura. É como dar um freio leve no que seu corpo transforma em gordura. O vinagre ainda aumenta a sensação de saciedade. Você come a mesma quantidade, mas se sente mais satisfeita e demora mais para sentir fome de novo. Isso ajuda direto no controle de compulsão e evita aquele ataque de doce depois do almoço. Se você sente que come bem, mas o corpo não responde, essa pode ser a peça que faltava. Agora, se você sente que sua digestão está pesada, mesmo comendo coisas leves, comece com meia colher de sopa para testar. Algumas pessoas sentem queimação no início, é normal. Com o tempo, o corpo se acostuma. E se você acha que só a comida influencia na digestão, espera até conhecer os chás que eu tomo depois das refeições para acalmar o intestino e desinchar mais rápido. Você já comeu algo leve, mas ficou com aquela sensação de barriga pesada? Como se tivesse comido um boi inteiro? Pode não ser a comida, pode ser a digestão lenta. Nesse momento, um bom chá digestivo pode ser o seu melhor aliado. Hortelã, gengibre, alecrim ou dente de leão ajudam o estômago a quebrar os alimentos com mais facilidade. É como dar um empurrãozinho natural para o sistema funcionar melhor. E o melhor, você não precisa virar monge para isso. Uma xícara depois do almoço ou jantar faz diferença, principalmente nos dias que você comeu um pouco a mais. Esses chás reduzem gases, diminuem e aliviam aquela pressão no abdômen. Eles não são milagre, mas somam num processo de desinchar com saúde. Mas atenção, o chá precisa ser tomado na hora certa, logo após a refeição, não uma hora depois. E evite os prontos em saquinhos cheios de aditivos. Prefira ervas naturais ou marcas com ingredientes limpos. Agora, se você acha que só a alimentação influencia no inchar, espera até saber como dormir mal também pode sabotar todos os seus esforços, mesmo que você coma super bem. Será que você dorme pouco e acha que está se virando? Cuidado! O corpo pode estar pagando o preço, especialmente na barriga. Quando você dorme mal ou tarde, o estresse aumenta e o cortisol dispara. Esse hormônio não só aumenta a fome, como direciona a gordura para o abdômen, justamente onde a gente menos quer. É por isso que muita gente come bem, malha, mas a barriga insiste em não sumir. E tem mais, dormir mal aumenta a vontade de comer doce e as coisas ultraprocessadas. Você fica cansada, quer café, quer chocolate, quer algo que dê energia na hora. Só que isso só piora o ciclo. Mais açúcar, mais pico de insulina, mais fome, mais sono durante o dia. É um loop que é prejudicial à saúde a longo prazo e que atrapalha qualquer tentativa de desinchar rápido. A solução não é virar super-heroína. Dormir 8 horas todas as noites nem sempre dá, né? Mas sim melhorar aos poucos. Ir à cama 2 horinhas mais cedo, desligar o celular, tomar um chá acalmante, ler um bom livro, ouvir um áudio relaxante, apagar as luzes fortes, pequenas mudanças com grandes impactos. E agora você já viu as 9 dicas, mas olha, eu sei que a vida tá cheia de correria, de cansaço, de não deu tempo, mas se eu te disser que em apenas 3 dias você pode sentir sua barriga mais leve, seu intestino funcionando e aquela sensação de não tô inchada de novo, o desafio é simples. Aplique essas 9 dicas a partir de hoje. Da água ao sono, da salada à digestão. Não precisa ser perfeita, só precisa começar. Registre como se sente amanhã, depois e no terceiro dia. Tire uma foto, anote a sensação, veja a diferença, porque o corpo responde rápido quando a gente para de lutar contra ele. E se você acha que isso é só para outras pessoas, quem disse que você não merece se sentir bem no seu corpo? Esse vídeo te ajudou? Deixe seu sim nos comentários. Me conta qual dica você vai colocar em prática hoje. Depois se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muito mais dicas assim vindo por aí. Sem milagres, sem sofrimento, só hábitos que funcionam de verdade. Você não precisa mudar tudo, só precisa começar. E lembre-se, sua barriga agradece, você merece. Sua barriga desaparece em 3 dias e não é milagre.